Fala pessoal, dia 28/8, quinta-feira, mais um dia com vocês aqui para conversar sobre as notícias. Vamos focar ainda no Maduro, porque ele está em situações complicadas. Vocês vão ver aí que os Estados Unidos está avançando. A gente vai até mostrar, relembrar aquela arminha secreta dos Estados Unidos, que era secreta, não é mais. Mas a gente começa a ver esses barcos indo para todo lado. É submarino agora na jogada. A gente vai entender o quanto que a Venezuela aí... Sobre Maduro mais especificamente, está com uma situação bem complicada. Lembrando, para ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos lá. Porque navio de guerra dos Estados Unidos faz teste inédito com arma laser, tá? Essa é uma notícia antiga, só para vocês lembrarem o quanto que isso aí era algo que estava em segredo. O Trump chegou e mostrou, olha só o que eu tenho, né? Isso aí cega drone, vai saber mais o que faz, vai saber mais o que os Estados Unidos têm. Porque Trump envia submarino nuclear e outro navio de guerra à Venezuela, tá? Começando a cercar, e não só, né, a Venezuela, Estados Unidos envia um cruzador de mísseis e submarino nuclear para o Caribe. Todos os lugares que pode ter a possibilidade de haver os supostos terroristas, né? Que a gente sabe muito bem o que são. Os Estados Unidos está indo lá e vai tentar, logicamente, tomar controle dessa situação, porque a América Latina aparentemente está bem caótica, né? A Venezuela manda navios ao mar em meio à pressão dos Estados Unidos contra o Maduro. Talvez dessa vez não sejam só pescadores, como a gente viu no vídeo passado, algo assim, mais, vamos dizer assim, como se fosse o exército mesmo, por mais que a Venezuela está bem fraquinha, né? Atualmente, 3 navios de guerra norte-americanos se encaminham para a região costeira da Venezuela. O deslocamento acontece após os Estados Unidos classificarem Maduro como chefe do cartel de los Soles. Presta atenção nisso. A suposta ligação de Maduro com o grupo, sem provas concretas, olha o Metrópolis, dizendo que os Estados Unidos não tem provas, tá? Ele tem uma inteligência, a melhor inteligência do mundo, mas deve estar mentindo. Só para quê? Só para incomodar o Maduro, né? Surge em meio a uma mudança nas políticas norte-americanas de combate ao tráfico internacional de drogas, tá? Por quê? Porque é realmente isso que alimenta muitos países da América do Sul. Maduro reage à mobilização militar dos Estados Unidos, ninguém toca nesta terra, e em meio à tensão com os Estados Unidos, Maduro promove a embaixadora general, né? Aí aparece umas cenas bem assim, vamos dizer, uma coisa mais amadora, né? Como a gente viu ele recrutando pessoas para a milícia, senhoras de idade. Pois é, essa é a Venezuela, o que está sobrando na Venezuela, né? Já que não tem muito dinheiro para ficar gastando com militares. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Os militares aqui do Brasil acharam que estariam abafando com o Lula no poder e percebe que falta dinheiro até para gasolina. Maduro estaria planejando fuga para Nicarágua ante a ameaça dos Estados Unidos de jornalista. Muita gente achando que ele viria para o Brasil. Aqui o Brasil negou, é mais, vamos dizer assim, pouco mais crível que ele vá para a Nicarágua, né? E claro que o Gustavo Petro diz que cartel de los Soles não existe, tá? Então a inteligência americana não sabe nem o que está fazendo, o que está falando, porque Gustavo Petro falou que isso é tudo invenção. Tudo bobeira. E olha a Argentina. A Argentina também classifica cartel ligado a Maduro como grupo terrorista, seguindo os passos dos Estados Unidos, e é lógico, não ia passar despercebido. Entenda o escândalo de corrupção que abala o governo de Milei. Áudios vazados associam Karina Milei, irmã e braço direito do presidente da Argentina, a esquema de propina na compra de medicamentos. Claro que ele não ia passar assim, ileso pela esquerda, que vão tentar derrubá-lo. Inclusive, Milei é retirado às pressas de carreata após ataques com pedras e confusão. Porque os caras não querem da esquerda na Argentina, ele se reelegendo, tá? Aqui no Brasil temos o ministro de Israel, sobe o tom contra Lula e associa petista ao Irã, que a gente sabe muito bem. Ministro de Israel critica Lula e associa a líder supremo do Irã, né? Antissemita, apoiador do Hamas. E aí já começa, né? Como diz o Israel já disse isso antes, Israel rebaixa a relação com o Brasil para patamar inferior. Quem lembra, muitos anos atrás, acredito que era na época da Dilma, alguém de Israel falou assim, olha, o Brasil é um anão diplomático. Pois é, aparentemente as coisas estão voltando. Lembrando, não é só Israel porque é parceiro dos Estados Unidos e o Lula está atacando totalmente os Estados Unidos. Olha só, Lula critica a ameaça de Trump e chama Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria, dando aí um capital político para Eduardo, logicamente. Lula critica a postura de Trump sobre Big Techs, tem agido como se fosse o imperador do planeta. Vamos falar de Big Techs hoje porque é importante. Lula reforça a crítica à guerra em Gaza e a Trump. Não estamos dispostos a sermos tratados como subalternos. Tem um monte aqui, ó. Vergonhoso, diz Lula, sobre Estados Unidos caçarem visto de Lewandowski. Pois é, né? Não foi Lei Magnitsky para cima do Lewandowski, mas caçaram aí
o visto dele não foi só dele, a gente vai ver de outra personalidade aí. Lula diz que visto de Lewandowski foi cassado, você deve ter orgulho. Só, claro que você olhar a cara do Lewandowski, ele não tá muito feliz, não. Você percebe no semblante e fala, putz, eu poderia ter uma vida tranquila, viajar para os Estados Unidos, curtir o mundo, mas aparentemente tenha, tipo, te retirado o visto, mas foi lá em Magnitsky que o negócio ainda é pior, né? Lula sobre os Estados Unidos, Brasil não está disposto a ser tratado como subalterno. A gente já viu, né? Mas ele já foi além, ele pegou os chapeuzinhos, né? Os bonés. Lula e ministros usam o boné, o Brasil dos brasileiros, tentando imitar o boné que o Donald Trump usa, que é aquele boné vermelho, Make America Great Again. E aí, olha só o quanto que o bonezinho tá gritando aqui na cabeça do Lula. Olha quanto sobra aqui, ó, dos lados, né? A aba nem... o Lula é um cara que aparentemente, né, é um cara que pensa bastante, né? Mas tá aí o bonezinho dele. E nem o Alckmin tancou a situação, falou que tirou o boné porque acredito que é dos carecas que elas gostam mais. Brinca o Alckmin, inclusive a esposa do Alckmin curtiu lá não tava no Instagram, né? Viu o comentário dela. Mas ele tirou o boné porque ele se sente desconfortável. Porque ele tá numa situação, né? Como ele diz aqui, absoluta distorção, diz Alckmin, sobre tarifaço dos Estados Unidos, e tenta fazer toda uma, sabe, um trabalho mental para tentar justificar as coisas que estão acontecendo, ó. Em relação com os Estados Unidos não se faz por questões conjunturais. Mas você tem que prestar atenção que essas coisas conjunturais, que isso não é assim, que não funciona, que é parceria. Mas se o Lula continua atacando dessa forma, não adianta nada. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia, diz Lula em nova crítica a Trump, né? Então, como você pode ver, milhares de críticas aí. O 100% do tempo Lula batendo, e o Donald Trump não cita ele de momento algum. Na verdade, diz que recebe aí a ligação. Então, tá o quê? Tá o Alckmin fazendo todo um trabalho, na minha opinião, midiático, de tentar falar, olha como nós estamos tentando conversar, os Estados Unidos não quer. Mas você vê que o Lula não está nem aí, né? Então o Alckmin tem essa posição de meio termo, como se estivesse realmente conversando e, vamos dizer assim, negociando algo, mas não tá, porque você percebe que o Lula está pouco se ferrando com qualquer negociação, porque se ele tivesse qualquer tipo de, vamos dizer, vontade de negociar, ele não faria esse tipo de declarações, atacando o Trump, até falando que ele estaria preso se estivesse no Brasil. Não é assim que as coisas funcionam. Mas é o plano do PT, né? Estados Unidos oficializam tarifa de 50% a importações da Índia, confirmando a ameaça de Trump. Então o que acontece aqui? Trump ele não tá para brincadeira. Então a Índia começou com um papinho que realmente ia bater de frente, ela leva 50% igual o Brasil. Lembrando que é o I do BRICS, a Índia, e por isso tá aí levando tarifa na cabeça. Trump ameaça retaliação a países que taxarem Big Techs. Essa semana vimos o quê? Uma pessoa do PT, né, querendo taxar as Big Techs. E aí, justamente, as Big Techs eram na verdade, ainda são uma grande parceira do Trump, foram nas eleições, a Meta, né, e dentre outras, porque eles sabem que se permitisse os globalistas avançarem com isso aí, com certeza eles seriam, vamos dizer, limitados ao extremo. E algumas Big Techs seriam destruídas, tá? Estados Unidos confirmam tarifas antidumping contra 10 países, incluindo o Brasil, mais tarifas para cima do Brasil e outros países que não estão aí de acordo. Olha só isso aqui que pesa também. Exclusivo, o Brasil sofre restrição de chips de inteligência artificial dos Estados Unidos, tá? E o que acontece? Na China já está assim, há muito tempo. O que o Trump fez? Placas poderosas da NVIDIA não podem ser vendidas para a China. Então aquelas 5080, 5090, H100, B100, o que for, não pode, tá? Então o que poderia? H20, uma coisinha simples. Mesmo assim a China consegue, através de, né, alguns esquemas. E é navio ali, é aviãozinho ali, que passa na mão do outro. Chega lá e desmontam, coloca mais memória, porque as H20 tem pouca memória, e memória é uma coisa importante para IA. Mas o Brasil agora está aí também sofrendo restrições. Por quê? Muito provavelmente por proximidade com a China. Na verdade, o Brasil, hoje a gente vai falar mais de tecnologia, hoje você vai ver quanto o Brasil está perdendo por causa dessa movimentação, desse atrito todo do Brasil com os Estados Unidos em relação ao Lula, esse governo, né, e a posição do Trump. Mota lamenta a resistência dos Estados Unidos, não tem como dialogar sozinho, ele disse que a culpa é dos Estados Unidos que não quer conversar. Né? Ele deve acreditar que realmente o Alckmin vai fazer uma negociação decente sem que o presidente,
Na verdade, o Alckmin nem deveria estar fazendo o que ele está fazendo. E sim, o presidente deveria ligar para o Trump. Ligou? Não ligou. Então, como assim dialogar sozinho? O Lula nem liga pro cara. Muito clara a situação, né? O governo Trump quer pena de morte em caso de assassinato em Washington. Aqui a gente vai ver que o Donald Trump ele está muito assim avançado nas suas pautas. Ele não está para brincadeira. Ele está falando pesado, inclusive contra os Soros. Trump ameaça processar o bilionário George Soros e seu filho. Nesse caso aqui, o que acontece? O Soros Júnior, né? O filho aí do Soros, ele chegou no Brasil e conversou com todos de esquerda. Então o que o Donald Trump fez? Fez uma postagem falando: eu estou de olho em vocês, sei o que vocês estão fazendo e vocês podem ser processados pela RICO, ou seja, estariam ajudando criminosos. E aí o Donald Trump fala: estou de olho, não adianta vocês ficarem movendo os seus tentáculos pela esquerda aí, porque o que acontece? Não dá para existir os dois, ou é Donald Trump ou globalistas. Os globalistas estão sendo chutados. Quando os globalistas estão sendo chutados, eles começam a querer fazer parceria com justamente a esquerda mais extrema, inclusive a brasileira, porque eles não têm mais a quem recorrer, né? Só que o filho do Soros aí, infelizmente para ele, tá? Chegou no momento pior de todos, que ele, quando o pai está saindo, ele está assumindo uma bomba, porque nunca os Estados Unidos esteve tão poderoso e o globalismo está caindo totalmente, tá? Homem é preso por queimar a bandeira dos Estados Unidos após decreto de Trump. Ele achou que não ia pegar nada, quis bater de frente, foi preso, porque aquilo, está no país e quer queimar a bandeira, né? Aí falam, não, porque isso aí, vamos dizer, não pode prendê-lo porque é uma liberdade de expressão. Não, não é. Teve decreto do Trump e foi preso, tá? Não só isso, olha as movimentações do Donald Trump, olha o nível de poder. E ainda tem a questão do Lula querer processá-lo na justiça lá, né? Vamos ver. Trump não tem autoridade para me demitir e não vou renunciar, diz diretora demitida do Fed, que queria bater de frente com ele. Mas não adiantou falar que não, diretora do Fed demitida por Trump diz que vai à justiça contra a decisão, medida ilegal, e o Supremo provavelmente não vai ajudá-la. Estados Unidos estão a caminho de se tornar a Turquia com demissão no Fed. Estão comparando os Estados Unidos como algo completamente sem democracia, completamente, sabe, um país tipo Coreia do Norte, só que é justamente o contrário. Lá a liberdade realmente canta, né? Só não tem liberdade para quem quer fazer o errado. Lá não está dando. Trump ameaça a União Europeia para proteger Big Techs de cerco regulatório. O que acontece no Brasil está acontecendo também na Europa, porque tem muita força globalista lá e eles querem forçar as Big Techs a serem, vamos dizer, controladas. E o Donald Trump quer a liberdade de expressão, né? E ele está lutando para isso, e por isso que o Brasil também tem que ficar de olho aí. Começa a querer colocar umas PLs aí que a gente vai falar. Mas o Donald Trump também está de olho em relação a isso, tá? A OTAN diz que Rússia e China se preparam para conflito contra a aliança. A OTAN querendo jogar aí um pouco de gasolina no fogo. Eu não sei se realmente eles têm essa vontade toda, ainda mais agora que o Putin, vocês viram, bem tranquilinho do lado do Trump, sabe que vai receber o que gostaria, que a OTAN não vai mais incomodá-lo, muito provavelmente, e vai rolar um acordo. Vamos ver se vai rolar mesmo, né? Porque nunca se sabe quantos caras, né, viram, simplesmente mudam de ideia na última hora. Putin já fez isso antes. Após o tarifaço de Trump, 48% dos brasileiros avaliam os Estados Unidos de forma negativa. A China é vista de forma favorável por 49%, mas a gente fala da genial com a Este. Olha só, a opinião favorável dos brasileiros sobre EUA cai e sobre China salta. Então a gente vê aí, ó, supera Estados Unidos e Israel, aí a China. E olha os gráficos. Então os Estados Unidos cai aqui, né? A Israel também cai bastante, sendo que brasileiro, muito provavelmente, quando se fala Estados Unidos e China, entende um pouco. Israel não faz a mínima ideia, mas aqui vão dizer que desceu muito, muito difícil, né? E aí a China subiu tanto assim. Essa Oeste tá complicadíssima, tá? Mas falando um pouco de China, BYD se aproxima de fabricantes nacionais de peças e anuncia plano de produção local. Montadora chinesa quer nacionalizar 50% de seus componentes a partir de 2027, já que o Brasil tá tipo assim, a esquerda tá na esperança do Brasil virar um puxadinho da China, certo? E BYD, inclusive, é um carro que por dentro ele é bastante assim, detalhes que chamam a atenção, parece que é um carro premium. Só que aquilo, a China é muito esperta. Quando você vê o carro por dentro, você fala, nossa, que carro luxuoso, né? O problema é quando você vê por baixo do carro, né? Aí você percebe, nossa, parece um pouco frágil, né?
Lembrando, carro elétrico, daqui 5 anos, como é que tá essa bateria, né? Sabe como é que é o seu celular? Carro é a mesma coisa. Quanto custa para trocar uma bateria disso aqui, né? BRICS prepara lançamento do Pix global para reduzir dependência do dólar. Lembra que os Estados Unidos estão falando do Pix no Brasil? Pois é. Muito provavelmente que sabia que o BRICS está fazendo um Pix global que vai bater de frente com o dólar. Trump está vendo tudo isso aí e por isso que eu digo, ai, querem negociar, ai, não vão negociar. Não existe negociação com esse tipo de ataque contra o dólar. Os Estados Unidos não vai ficar apenas olhando. Lula antecipou recondução de Gonê na PGR como resposta a Trump, né? O presidente Lula decidiu antecipar a recondução do Paulo Gonê para a chefia da Procuradoria-Geral da República como uma resposta à decisão do governo Trump de revogar o visto do procurador. Ou seja, não só Lewandowski, como também o Gonê perderam o seu visto, né? E isso que eu digo. Magnitsky só foi num. E aí os vistos estão sendo tirados como aviso. Se não pararem, vai sobrar para todo mundo, porque os Estados Unidos não está afim. Vamos dizer assim, ele negociaria? Os Estados Unidos com certeza o Trump negociaria se o Brasil quisesse. Só que ele sabe muito bem que o Brasil tem uma missão muito valiosa para o BRICS, que é de atacar os Estados Unidos e o dólar, né? CPMI do INSS tem como titular senador flagrado com dinheiro na cueca. Ah, mas que coisa mais linda. Presidente da CPMI do INSS descarta convocar irmão de Lula. Logicamente, até a matéria diz aqui, ó, entenda por que o irmão de Lula ficou fora da lista de convocados para a CPI do INSS. E eu digo para vocês que eu nem cliquei na matéria, que eu não preciso clicar para saber o porquê que ele não vai ser chamado. Lembrando que CPIs da vida simplesmente não servem para nada. Mesmo se fosse chamado, provavelmente não daria nada. E Moraes determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral pela polícia. Enquanto uns não são nem chamados, outros têm esses problemas aí que o negócio pesa. Bolsonaro se isola e há uma semana do julgamento e vê crise aumentar por acesso à sucessão em 2026. Bolsonaro se isola como se ele tivesse escolha, né? Colocar ele dentro lá da casa com tornozeleira, não pode nem sair do portão e falam que ele se isola. E lembrando, tá? Uma coisa que vocês podem perceber, o Bolsonaro está sendo cada vez menos citado. Na verdade, como eu falei, existe um gapzinho aí, existe um buraco nas mídias, que eu estou vendo muitas notícias pouco divulgadas em grandes sites. O Bolsonaro também está sendo pouco citado. Por quê? Lembra o que eu digo? Falem mal, mas falem de mim. Pelo menos quando ele é falado, não existe a espiral do silêncio. Pelo menos ele tem alcance. E existe pelo menos a revolta das pessoas, que pode surgir revolta. Os caras vão começar a realmente impactar o Bolsonaro, o capital político dele, enquanto fazer a espiral do silêncio. Que é a coisa mais horrível que tem. E eu sei muito bem, porque eu já senti na pele. Quando ninguém cita você nem para falar mal. E aí você percebe que para político isso é horrível, tá? Petista que pediu monitoramento de Bolsonaro comemora vitória, né? Os petistas estão muito felizes. Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na papuda, dizem aí, né, interlocutores, pessoal. A Metrópolis falou que tem ministro dizendo isso aí. E eu digo que não é de se espantar que aconteça, tá? Porque se os Estados Unidos foi para cima, os caras não recuaram, levaram o Lei Magnitsky na cabeça, estão retirando vistos. Realmente eu acho que tá complicada a situação do Bolsonaro, tá? DF manda 35 policiais armados para escoltar preso do 8 de janeiro a velório da avó. E você percebe, o cara algemado, 35 policiais fortemente armados. Aí você se pergunta, se fosse o MC Pudim do Morro do Carcará ligado com tráfico de drogas, será que teria isso aí? Provavelmente não, porque nem estaria preso, né? Porque você não vê uma cena do tipo aí. Mas um cara que aí aconteceu de estar no meio de uma confusão no 8/1, num domingo, que não tinha ninguém lá, precisa de todo esse aparato aqui, porque é perigosíssimo, perigosíssimo. PT aciona a PGR e acusa Trump de influenciar partido de Bolsonaro. Lá vai o PT de novo. Petistas pedem investigação de Trump, Musk e Bolsonaro no PL. Olha, a representação cita coação a ex-mulher de Valdemar Costa Neto, um monte de coisas, porque o PT tá muito desesperado. Não só que aqui no Brasil, como ele vai lá pro exterior, né? E o Nicolas aciona a TSU após a AGU contratar defesa para o Moraes. O Nicolas já aparece aí questionando, por quê? Peraí, vai ser pago como, né? Esses processos, como vai ser? Vai ser com o nosso dinheiro? Contra as sanções, a AGU contrata escritório nos Estados Unidos por até 3,5 milhões de dólares. Ou seja, bastante dinheiro. Quem vai pagar? Pois é, por isso que o Nicolas está se movendo lá. Dizem aqui, Magnitsky pode ser bomba atômica sobre o sistema financeiro, tá? Olha que engraçado. Pode ser bomba atômica sobre o sistema financeiro. Na verdade, ali, Magnitsky, ela é simplesmente contra uma personalidade lá fora. Agora, se alguém aqui
que está levando a lei Magnitsky na cabeça, começar a ir para cima dos bancos, aí vai ser uma bomba mesmo. Então, aqui, essa informação não está muito certa, né? Não é a Magnitsky que impacta, e sim as pessoas que estão no Brasil e têm muito poder impactam, né, a economia, ainda mais falando assim, o mercado não sabe muito bem o que faz, o mercado não presta, até mesmo Lula impacta o mercado falando essas coisas, né? O Brasil deve muito ao ministro Alexandre de Moraes, diz Gilmar Mendes. Aí a gente vê o Gilmar Mendes, como eu citei, ele não tá muito legal. Tá? Gilmar declara apoio inquestionável a Alexandre de Moraes em coletiva de imprensa. Aí você percebe que ele está desconfortável, que ele está, sabe, com uma preocupação, né? Mas ele vai dizer que não, ele vai até fazer umas brincadeiras. Mas você percebe por que ele está repetindo tanto que apoia o Moraes, assim, né? E os outros, será que ele está querendo que os outros falem também? Porque os outros não falam essa mesma coisa. Se está todo mundo aí uníssono, estão certos absolutos, como pode os 11 não aparecer juntos, abraçados, falando a mesma coisa? Não sei, né? Líder do PT diz que Moraes é um dos maiores heróis do momento, logicamente, sempre aí, né? E, por coincidência, quando cai uma decisão, favorece o PT, então os caras gostam muito, né? Dívida pública federal cresce 11% em um ano e se aproxima de 8 trilhões em julho. A gente aqui brincando de bilhões, o que é bilhão, e os caras me chegam com 8 trilhões de dívida federal, né, pública federal. É um negócio a se espantar. Por isso você vê que o Brasil está complicadíssimo, né? Senado aprova também PL da adultização e texto vai à sanção presidencial. Caso do Fialco, que a gente falou. Muita gente de direita caiu aí nesse engano, né? Gente grande, um monte de gente falando disso e eu só observando, né? Flávio Arnes, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, para deixar bem claro, né? Manteve maior parte do substitutivo, aprovado na Câmara, etc. Tudo bem. Passou. Arnes também incluiu a vedação total do chamado loot box oferecidos em jogos online, que aí a gente já pensa o CS2, o pessoal pega umas caixas lá, quer vender umas caixas no mercado da Valve, a Valve provavelmente vai ter que se mover. Imagina se começa a Valve querer... Por que acontece? Se você for na Valve, tem vários jogos que, por exemplo, na Coreia do Norte não vende. Talvez, só talvez, o Brasil seja um país onde os jogos não sejam mais disponíveis se começarem a ficar pegando muito no pé. Falam que é vitória aí dos menores, PL aprovado. Enfim, a gente observa. É passo a passo eles estão conseguindo fazer os seus avanços. Vamos ver até onde. Golpe usa site falso gov.br para roubar dinheiro de usuários, né? Será que é falso mesmo esse site aí mesmo? Não sei, né? Roubar dinheiro de usuários. Fez sentido. Haddad disse que comunicou ao PT que não quer ser candidato em 2026. Logicamente, já perdeu antes. Sabe que não tem o que necessita para conseguir isso aí. Podem até tentar, mas se não ganhou uma vez, não ganhará de novo, né? E falando em presidenciáveis, Tarcísio joga bola com prefeitos, marca gol e vence por 2-1. E o pessoal ficou muito nervoso com isso aí, né? Porque o Tarcísio está lá jogando bola enquanto um monte de coisa de problema acontece. Só que aquilo, né? Ele tá aí por um motivo, né? Deram espaço, ele chegou, enquanto o Bolsonaro perdeu as eleições, ele ganhou, né? Passou tranquilamente pelo sistema, tenta agradar todo mundo e já tem pessoal falando que ele aí é o grande nome, é o centrão, o nome do centrão. Tarcísio diz a norte-americanos que tarifas de Trump aproximam o Brasil da China. O problema é só esse, né, Tarcísio? Porque se você fala um negócio desse e os Estados Unidos está procurando um nome que seja mais tranquilo, né, que não dê tanto problema, e você me fala uma coisa dessa, também você fica distante da corrida, né? Enfim, a direita brasileira sempre, é impressionante, parece até proposital, sempre fala alguma coisa para acabar atrapalhando aí o seu capital político, mas tudo bem, tem absoluto desprezo pelos rótulos, diz Temer ao falar sobre direita e esquerda, é sempre o mesmo papo. Social-democracia nunca muda esse discurso dizendo que é tudo igual, tanto que ele usa uma analogia, né? Você não pergunta para uma pessoa de direita e esquerda na rua, na verdade você pergunta assim, você quer pão ou você quer um emprego? Só que aí Temer tem que lembrar, porque quem oferece pão ou está oferecendo, alguém está pagando. Se alguém está pagando, está afetando a economia, está enfraquecendo, né, o resto da população. Agora, quando você oferece um emprego, é totalmente diferente. Então, quem oferece o pão é de esquerda, quem oferece o emprego é de direita, né? Mas o Temer simplesmente falou que não existe, é sempre a mesma coisa. Tranquilo. Para finalizar, a USP descobre que novo transmissor da malária pode chegar ao Brasil, né?
Aqueles papos, Adão, estamos fazendo aí, né, alguns mosquitinhos no laboratório para evitar as doenças. E do nada, doenças se espalham pelo mundo todo através de mosquitos. Complicado, né? Lembrando, tá aí os navios americanos chegando, tem armas diferentinhas e a gente vai ver o que o Maduro vai fazer, tá? Porque eu acho que os Estados Unidos, ele até negociaria, mas os caras também não querem negociar. Lula falou que ia ligar, né? Falou que estaria disponível, mas ele talvez está esperando o Trump ligar aqui para negociar. E sabe o que é pior? Aqui a esquerda brasileira ganha justamente se o Brasil quebrar. Que coisa, hein? Não, imagina, você vê uma pessoa, né, fazendo de tudo para não quebrar o vaso. A esquerda vem dando bicuda. A direita tentando proteger o vaso, né, que ele é valioso aí para os trabalhos, e do nada chega a esquerda chutando, querendo derrubar, o que é muito mais fácil quebrar as coisas. Tranquilo, é só fazer o errado. Enfim, vamos ver o futuro do Brasil. Lembrando, o link da Amazon, clicou, navegou, ajudou o canal comprando qualquer coisa. Está aí no comentário fixado, na descrição. Estamos aqui praticamente todos os dias, né? Mas sempre que a gente falta, tem aí o vídeo completo aí com as coisas todas somadas, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.